Eu falei para ele, olha, você está abusando da sorte. Porque se fosse alguns anos atrás, eu já não estaria respirando e pensando. Então você vai descer, você vai procurar a coordenadora, vai mandar chamar o teu pai e a gente vai começar os três. E o pai dele veio e falou a mesma coisa. Falou, seu filho chegou no limite que eu transpirava, que era um animal querendo sair. E pegaria ele e jogar na parede. Mas eu respirei, contei até 10 e conversei com ele de uma forma assim que eu mostrei para ele o que era o humano. Mas da próxima vez, pode ser que o humano não pense. Porque nós temos limite. Mas aí vem essa coisa que a gente aprende aqui. Né? Roberto, aqui no início a gente conversava bastante, né? Eu, Roberto, José Hilton, a gente acaba tendo a gente tem uma afinidade assim, espiritual, né? Em que a gente às vezes acaba se excedendo e para voltar aí pro senso comum, né? Já foi. Então é óbvio que a gente acaba percebendo que aqui dentro a gente tem que estar se melhorando, tem que estar pensando, tem que estar refletindo, tem que estar pontuando essa coisa de que virão as provas virão. Essa coisa de que o tempo nosso é diferente do tempo do outro, de Deus não está mais distante. Então, porque a gente quer tudo no imediato. Como é que eu quero que o meu amigo se melhore? Que era o que a gente estava falando. Né? Eu não tenho que estar me preocupando que o meu amigo não se melhorou. Se o meu tempo é temporal e o de Deus é atemporal, estava acabando de conversar com o Sebastião e ele nem sabia sobre o que eu ia falar. A cada pessoa é dado um tempo diferente para que ela possa se perceber e fazer a melhora. Uma das nossas maiores orientações aqui na Casa Espírita é que as pessoas venham, né, façam tratamento dos passos, mas que ouçam a palestra. E a gente percebe que não. Uma grande maioria ela ainda está voltada para essa coisa só do passe. Então a fé está presa ali só no passe, quer dizer, é só na hora do momento do passe que a espiritualidade vai lá, vai fazer a mudança orgânica da pessoa, a melhora da pessoa, e simplesmente fica por ali. Não, né? Se a pessoa não estiver aqui, que no início, quando eu cheguei aqui, eles falavam para mim, falaram assim, você não tem que vir só pelo passe, pelo passe você pode se dar, né? Você pode fazer muito mais do que eu fiz. Então, se eu posso fazer muito mais do que eu fiz, se eu começar a estudar na minha casa, a doutrina, os ensinamentos, e for fazer de forma correta, eu passo. Eu mesmo posso me dar um auto-passo. Eu mesmo posso fazer a minha autocura. Mas eu compartilhar com os irmãos aquilo que também, onde tiver 1, 2 falando de mim, lá eu estarei. Então eu não preciso ficar sozinho. Por mais que eu saiba ficar sozinho, eu posso decorar. Agora que a pessoa fica aqui, assiste a palestra, ela vai sendo trabalhada. Não, sim. Né? E fora que tem essa coisa da gente trocar. Da gente trocar a experiência. Porque o objetivo é exatamente esse. É que eu venha, fale, abra para que outros se coloquem, tire as dúvidas e vá trocando. Quem já não passou por problemas aqui? Né? No ano passado mesmo, o pessoal que acompanhou, um aluno meu de 14 anos lutando contra o câncer. Sobreviveu. Na escala dele, ele olhou para a mãe dele, quando ele teve o problema, ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, esse é o meu tempo, ele falou. Eu vou fazer todo o tratamento. Eu vou fazer todo o tratamento. Só que, quando chegar lá no final, eu sei que o meu tempo já deu. Então, quer dizer, ele, quanto espírito, ele já foi preparando. Ele já conhecia a história dele. Então, ele já teve a maturidade de fazer com que a mãe dele entendesse o problema dele. Né? Então, quando eu pedi para ele, Johnny, estar aqui hoje, é porque a gente sabe o quanto a gente, né, acompanhou lá aquela luta do Fábio, e o menino está feliz. E o que nos confortava era exatamente essa. Né? Da gente saber que, por piores que sejam os problemas, sempre vai ter alguém que nos ensina alguma coisa. E o Fábio, para a gente, foi uma lição de
foi uma lição de vida. Eu tenho consciência hoje, eu, Hipólito, tenho consciência hoje do que eu vivenciei do Fábio passando, que se futuramente eu vier a ter um câncer, eu já aprendi, eu já tive uma escola de um garoto de 14, 15 anos, né? 15 anos. De que toda vez que a gente chegava no nosso Camargo, ele nunca estava reclamando. Estava? Ele nunca estava reclamando. Então, ao invés da gente ir lá achando que ia fazer o que ele ficasse melhor, era o contrário. Era ele que fazia com que a gente saísse e se sentisse melhor. Olha o nível de um garoto, de um espírito de 14, 15 anos de idade. Claro, quando chegou no final, a gente já começou a perceber que ele já estava se despedindo. Não era corintiano, mas a gente vai provocar ele, né? Fazer ele rir. E aí, corintiano, sai pra lá, né? Nós dois somos corintianos. E ele rindo. Ficou cego no último instante dele. Mas mesmo ficando cego, ele passou rindo. Então hoje eu tenho consciência de que a primeira coisa que eu queria me perguntar é: fiz alguma coisa? Não fez. Ele não fez. Fez nessa vida, fez na outra. Em algum momento deve ter despertado, porque todos nós temos, né? Quem estudou biologia sabe que todos nós temos aí, ó, plantada aí dentro da gente. Na alimentação, bebida, noites mal dormidas, a vida que a gente acaba se dedicando muito mais aos outros, esquecendo da gente, tudo isso vai fazer com que essa coisa lá se manifeste. Uma preocupaçãozinha que fica ali, tipo, desliga, né? Chegou aí no corpo, entrou, agora tem que fazer o processo contrário. Vai soltando tudo aquilo que te amarrou, que te prendeu, que foi uma da fala dele lá no final. Brinquei, perdi tempo com algumas coisas, se agora pudesse fazer, teria feito diferente. Então, para quem ainda está aí, ainda há tempo de fazer diferente. Primeiro é mudar como pensar. A senhora levantou a mão? Câncer não é uma doença. Não. O acidente não é um acidente. Não. Todos temos um caminho. Isso. A gente enxerga do jeito que quer. Cada um individualmente aceita aquilo que ele dá. Nós não aceitamos por egoísmo nosso. A fé, cada um tem a sua. Mas na hora do sufoco, do aperto, uns fogem, outros ficam. Então a doença, o câncer, não é a doença. Tudo que a gente passa nessa vida é o percurso que nós temos que seguir. Uns falam que é o castigo. Eu falo que é o cara. Cada um. Você morreu com um tiro? É um castigo que você. Deus não dá nada a ninguém. Nós temos um percurso a seguir. Então, não é o câncer, não é a gripe, não é o ebola. Não existe isso. Cada um tem o seu percurso. Sim. Que é dado por Deus. A gente não tem a resposta para nada. Então não é a libertação da doença, não é a libertação dos pecados. Quem nos dá é Ele. Então a doença não é o câncer. É o caminho que temos que seguir. Eu não vejo como uma doença. Eu não vejo o acidente como um acidente. Seria um progresso, né? Seria o percurso que você vai seguir. Antigamente eram as carroças que bombavam, hoje são os carros que batem. Então, é a linha do tempo que nós vamos seguir, dada por Deus. Sim. Então, Isso para quem crê. Para quem Né? crê. Isso para quem crê. É o que eu falei, cada um tem a sua linha. Você, na hora do aperto, você sabe se você fica com Deus ou você foge da religião. Muitos não, são espíritas, são evangélicos, mas na hora de perder um filho, na hora de sofrer uma doença, na hora esquecem de Deus, cobram Deus, porque não existe porque todos vamos passar por isso, todos. E não existe o ser humano de 0 a 1000 anos, nem 100 anos. Todos vamos passar por alguma coisa. Então não é o porquê Deus. Então a gente é o egoísmo nosso. Só existe nós. Só existe os nossos filhos, só existe a nossa família. E somos todos um só. Brancos, azuis, amarelos.
Todos vamos passar pelas mesmas coisas. Então não é o câncer. E quem sabe assim, a gente visualizando isso, a gente começa a se mudar. Né? Então, daqui a pouco eu vou deixar assim, eu deixei o final para o Roberto, o Sebastião, havia dito para o Mano que no final eu ia pedir para que ele viesse dar uma... Mas eu vou, como o Sebastião também hoje está aqui, né, também é palestrante, se um dos dois ou os dois quiser vir só fechar, né, eu vou exatamente fechar com uma situação parecida. Semana passada eu estava voltando. É o que você acabou de falar aí. A pessoa vem para o passe e Isso. vai embora. Isso. Está mostrando o egoísmo dela. Sim. Tá? E a falta de credibilidade no que ela crê. Sim. Não é porque só vem buscar naquele momento e vai. Naquele momento ela acredita. Agora não acredita, não está se envolvido aqui. Então, mas no início eu até ainda questionava. Hoje em dia, que é o que eu estava falando com o Sebastião, hoje em dia eu já tenho uma visão diferente. Né? A gente sabe que o tempo de cada um é um tempo diferente. Então, se de repente para eles o tempo é só tomar o passe e ir, amém. Né? Ali no conceito dele, naquele momento é aquilo que ele precisa. Pode ser que seja feita a cura dessa forma ou não. Né? Que é como vocês também disseram. Não é a gente que vai determinar se vai ter resultado ou não. E aí, só para fechar, que eu quero que eles participem, que vai ser proposital. E vai ser exatamente em cima do que a senhora falou. Né? As causas com que as pessoas partem, às vezes nem é de uma forma agradável. E eu estava vindo para cá semana passada e na líder tinha os carros de polícia que ficavam lá o tempo inteiro. Aí na volta, eu falei para a Salete, Salete, na hora que eu estava vindo para o templo, tinha uma polícia parada ali, ficou um tempão parada, indiquei a rua. Né? Aí quando eu cheguei em casa, os meus alunos começaram assim, olha como o mundo é pequenininho. Professor, você está sabendo? Eu falei assim, do quê? O Michael faleceu. Eu falei assim, como assim o Michael faleceu? Fiquei sabendo essa cena. Então, o Michael, professor, ele e mais 2 amigos foi tentar assaltar um motorista da Uber e o motorista era policial, se defendeu, matou os 3 na hora. Quer dizer, eu conheci o Michael, um garoto assim de 5ª ou 8ª série, tudo bem. Qual foi o momento que o Michael perdeu a fé em Deus e escolheu essa vida? E aí assim, a mãe dele é uma pessoa super do bem. Então, o que começou a incomodar foram as coisas que começaram a jogar na internet. Né? A falta de respeito com a família. O rapaz cometeu um erro. Cometeu. Pagou com a vida? Pagou. Amém que o policial se defendeu? Amém. Se salvou? Se salvou. Mas ninguém dá o direito de estarem fazendo com a família do rapaz o que estão fazendo, porque ele já pagou. Agora, uma mãe que criou, que eu acompanhei, e a gente que é professor, eu, a Johnny e outros professores, a gente sabe que tem famílias assim que são decentes demais e os filhos acabam escolhendo os caminhos que eles querem. Né? Então, o que estava me incomodando era exatamente isso. E ainda ontem me mandaram uma musiquinha lá. Atiraram em mim. Quer dizer, acho que são coisas assim desnecessárias que o pessoal está fazendo e estão esquecendo. Cometeu erro. Deixou em algum momento o dinheiro, não entrei até para querer saber o que levou a ele escolher esse caminho. Né? Deixar Jesus de lado, deixar toda uma orientação familiar que foi dada a ele, para que ele fosse chegar a ter esse fim. Né? Então aí nós temos 2 realidades. Nós tínhamos um aluno que estava brigando pela vida, né? E através do problema a gente também não coloca como doença, porque para a gente foi uma lição de vida. Se eu vier a ter, que eu já deixei bem claro para meus filhos, eu vou tentar usar essa lição que ele nos deu, porque a gente saiu de lá nós saímos de lá com uma vontade de viver muito maior, e a gente sabe que o que vier pela frente a gente vai brigar.